Você já ouviu que Deus é amor, que Ele é paciente, que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Mas e se eu te dissesse que essa paciência tem data de validade? Que há um ponto em que o silêncio dele deixa de ser convite e passa a ser sentença? Isso não é uma ideia popular, nem confortável, mas está escrita e registrada por um profeta que poucos realmente conhecem, Naum. A cidade de Nínive, antes poupada por Deus com Jonas, agora é sentenciada à destruição. E não porque Deus mudou, mas porque o povo ignorou o limite. A verdade que quase ninguém tem coragem de dizer é essa: a paciência de Deus tem um fim. E quando ela acaba, não há mais espaço para arrependimento tardio. Antes da gente continuar, já deixa sua inscrição aqui no canal, porque tem muita coisa que ninguém te contou sobre as Escrituras. E é exatamente isso que a gente revela por aqui. Ao olharmos para a mensagem do livro do profeta Naum, percebemos algo que muitas vezes escapa ao olhar superficial: o equilíbrio entre a paciência e o juízo de Deus. É comum falarmos de um Deus amoroso, paciente e misericordioso. E de fato Ele é. No entanto, ignorar que essa paciência tem um limite é uma forma de distorcer o caráter justo e santo do Criador. O profeta Naum não escreve a uma nação israelita rebelde, mas à temida Nínive, capital do Império Assírio, que outrora se arrependera ao ouvir a pregação de Jonas. Agora, mais de um século depois, aquela mesma cidade mergulhava novamente em perversidade, crueldade e idolatria. A introdução da profecia de Naum é clara: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Está em Naum capítulo 1, versículo 2. Mas no versículo seguinte, o texto também afirma que o Senhor é tardio em irar-se, revelando um contraste profundo entre misericórdia e justiça. Esse paradoxo é desconfortável para muitos, porque exige que reconheçamos um Deus que ama intensamente, mas que não tolera eternamente o pecado. A paciência dele não é sinal de fraqueza, mas sim parte de um plano que respeita o tempo e as escolhas humanas. A tensão presente em Naum provoca uma pergunta inevitável: até quando Deus espera antes de intervir com juízo? A resposta não é matemática nem previsível, mas profundamente relacionada ao coração humano e sua disposição ao arrependimento. Ao contrário do que muitos pensam, a demora de Deus em agir não significa aprovação. Pelo contrário, ela é frequentemente um ato de misericórdia que antecede uma decisão inevitável. Naum declara a destruição iminente de Nínive com firmeza, não como uma explosão de raiva divina, mas como o resultado de uma paciência que chegou ao fim. A introdução de Naum precisa ser lida com reverência e seriedade. Não é apenas uma denúncia contra Nínive, mas um espelho que reflete a possibilidade de qualquer nação ou indivíduo ultrapassar os limites da tolerância divina. O Deus que salvou a cidade com Jonas agora a destrói sob a mensagem de Naum, mostrando que arrependimento genuíno não é um evento isolado, mas uma postura contínua. O que aconteceu com Nínive serve como um alerta para quem vive da mesma forma, confiando numa graça mal compreendida e desprezando o chamado à santidade. Estamos acostumados a celebrar a paciência de Deus, mas poucos ousam falar de seu limite. Este é o ponto de partida da jornada que Naum nos convida a trilhar. Uma jornada desconfortável, porém necessária, que revela um Deus que ama a justiça tanto quanto ama a misericórdia. E talvez o maior perigo esteja em confundir a longanimidade divina com indiferença. Esse é o engano que antecede a queda. A paciência de Deus nunca foi sinal de descuido ou omissão, mas sim uma extensão do seu amor incondicional.
Desde os primeiros capítulos das Escrituras, vemos o Criador oferecendo tempo e oportunidade ao ser humano, mesmo diante da rebeldia. Quando Adão e Eva pecam no jardim, Deus não os destrói imediatamente. Ele cobre sua nudez, os confronta em amor e lhes dá uma promessa de redenção futura. O mesmo padrão se repete com Caim, com o povo no deserto e com reis infiéis em Israel. Essa paciência é parte do caráter divino e aparece com força em Êxodo capítulo 34, versículo 6, quando o Senhor se revela como compassivo, clemente e longânimo. Ao estudar esse traço divino, fica claro que a paciência de Deus não é passiva. Ela trabalha ativamente para a salvação, não esperando por esperar, mas criando caminhos para que o homem volte atrás. Em diversas ocasiões, Deus envia profetas, realiza sinais, permite aflições e até guerras para despertar um povo que insiste em adormecer espiritualmente. Cada segundo de espera é uma chance estendida, uma demonstração de amor que não força, mas que insiste com ternura. Esse amor paciente, porém, exige resposta. Deus não nos trata como autômatos. Ele respeita nosso livre-arbítrio, ainda que isso signifique suportar a dor do desprezo e da rejeição. Quando a humanidade se afasta, Deus continua falando, como um pai que não desiste do filho rebelde. Ele chama, alerta, exorta, mas chega um momento em que, por amor à justiça e à própria santidade, ele precisa agir. O silêncio de Deus, quando acontece, nunca é fruto de indiferença, mas sim o resultado de uma longa história de oportunidades ignoradas. Talvez o maior testemunho do amor paciente de Deus tenha se manifestado na cruz. Em Jesus, vemos a paciência eterna encarnada, suportando escárnio, traição, dor e morte por aqueles que ainda estavam em inimizade com Ele. Cada gota de sangue derramado fala de um amor que esperou, que se entregou e que ainda hoje chama. Mas até mesmo essa expressão de amor não é uma permissão para o pecado contínuo. O autor da carta aos Hebreus adverte severamente sobre aqueles que pisam o Filho de Deus e profanam o sangue da aliança. A paciência de Deus, quando compreendida sob esse ângulo, revela mais do que um traço de caráter. Expõe um plano de salvação em movimento. Não é uma espera vazia, mas uma ação contínua do céu para alcançar corações. E quanto mais reconhecemos essa paciência como amor, mais responsabilidade temos em não abusar dela. O amor verdadeiro não ignora o erro, mas oferece tempo para o retorno antes do ajuste de contas inevitável. A afirmação de que a paciência de Deus tem limites pode parecer dura, até contraditória para alguns, mas ela está ancorada em toda a narrativa bíblica. Em Números capítulo 14, versículo 18, Moisés declara que o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Mas o texto não termina aí. Ele continua dizendo que Deus, ao culpado, não tem por inocente. Essa é a chave. A paciência de Deus caminha ao lado da sua justiça. Quando o coração humano se torna insensível ao chamado divino, chega o momento em que a graça dá lugar ao juízo. Esse limite não é imposto por capricho divino, mas provocado pela persistência do pecado. Quando o homem se acomoda na desobediência, transforma a paciência de Deus em desprezo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 4, pergunta: ou desprezas tu as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? É exatamente isso que ocorre quando a graça é mal interpretada como licença. Deus oferece tempo, não para que o pecado continue, mas para que cesse. Ao olhar para a história de Nínive, vemos esse princípio em ação. Quando Jonas pregou à cidade, ela se arrependeu e foi poupada.
Mas agora, sob a mensagem de Naum, não havia mais arrependimento, apenas orgulho e violência institucionalizada. A mesma cidade que um dia chorou diante de Deus, agora zombava do sagrado. E Deus, que esperou, que chamou, que poupou, agora anuncia o fim. Esse é o ponto onde a paciência termina, quando a escolha consciente de rejeitar o bem se torna crônica. E a maldade deixa de ser uma queda ocasional e passa a ser identidade. Muitos hoje vivem como se Deus jamais fosse intervir. A demora dele é lida como fraqueza ou como sinal de que ele não se importa. Essa leitura equivocada é perigosíssima. A Escritura afirma que Deus não tarda, mas age no tempo exato, e que sua demora é, na verdade, um ato de misericórdia. No entanto, chega o momento em que, por zelo à verdade, por fidelidade às suas promessas e por amor aos justos, ele se levanta. O limite da paciência divina não é uma ameaça, mas um alerta. Deus deseja que todos se salvem, mas não obriga ninguém. Seu tempo de espera é graça abundante, mas a ausência de resposta humana torna inevitável a intervenção. Quando o coração já não ouve, quando o arrependimento é substituído pela resistência, a paciência cessa. E então, o que parecia demora se revela justiça. A misericórdia foi oferecida, o tempo foi dado. E quando esse tempo se esgota, é porque tudo já foi tentado. A complacência espiritual é como uma névoa que se instala lentamente sobre o coração, anestesiando a consciência até que a pessoa não perceba mais a distância que se criou entre ela e Deus. Em muitos momentos da história bíblica, esse estado letárgico antecedeu grandes juízos. A paciência de Deus foi prolongada, mas o povo, acomodado em sua religiosidade vazia, não percebeu que o tempo da misericórdia estava se esgotando. Israel, por exemplo, muitas vezes continuou com os rituais e festas enquanto vivia em desobediência descarada. O profeta Amós, no capítulo 5, versículo 21, registra as palavras do Senhor: "Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer." Isso revela que não basta manter uma aparência de espiritualidade. Deus olha para o coração. A complacência começa sutilmente, com pequenos compromissos morais que passam despercebidos. Com o tempo, ela evolui para uma aceitação do erro, revestida de justificativas espirituais. O povo de Nínive, após ter experimentado um grande avivamento com Jonas, aparentemente voltou às velhas práticas sem perceber o quanto estava se afastando da vontade de Deus. Quando uma nação, uma igreja ou um indivíduo perde a capacidade de se escandalizar com o pecado, é sinal de que a paciência de Deus está sendo testada ao extremo. Ele ainda fala, mas poucos ouvem. Ele ainda chama, mas poucos respondem. Essa postura de indiferença espiritual também é alimentada por uma teologia distorcida, que enfatiza a graça sem falar de santidade, que prega amor sem arrependimento. Muitos hoje vivem sob a falsa segurança de que Deus nunca tomará atitude contra o pecado, porque Ele é amor. No entanto, esquecem que esse mesmo amor é santo, e que a santidade de Deus exige separação do mal. A complacência espiritual transforma a paciência divina em algo trivial, como se fosse direito adquirido e não favor imerecido. E quando isso acontece, o coração se fecha para a transformação e se torna solo fértil para o endurecimento. Naum escreve para uma cidade poderosa, economicamente próspera e militarmente invencível. Mas nenhuma dessas coisas impediu o juízo de Deus. A soberba gerada pela estabilidade material e pela rotina religiosa leva à falsa sensação de segurança. E essa sensação é mortal, pois adormece a alma justamente quando deveria estar em alerta. A paciência de Deus, nesse cenário, age como um último clamor, tentando acordar quem está à beira do abismo, mas insiste em sonhar.
Complacência não é descanso em Deus, é sono diante do perigo. Quando deixamos de nos examinar, de ouvir a voz do Espírito e de nos humilhar diante do Senhor, nos tornamos semelhantes a Nínive, confiantes em nossos próprios méritos e alheios à voz profética. Esse é o ponto mais crítico da jornada espiritual, quando a paciência divina ainda está presente, mas já se percebe o eco do juízo se aproximando. E nesse momento, a única saída é o despertar genuíno. Existe uma linha invisível, mas real, que separa o pecado como falha humana da rebeldia como escolha deliberada. Quando essa linha é cruzada, o coração se torna insensível e o pecado deixa de causar dor ou arrependimento. Esse é o ponto mais perigoso da trajetória espiritual. Quando a alma se acostuma com a escuridão e já não sente falta da luz. Em Naum, encontramos uma cidade que havia conhecido o arrependimento e o livramento, mas que agora se tornara cega para sua condição. O pecado de Nínive não era apenas moral ou social, era espiritual. Eles haviam se tornado indiferentes ao Deus que os salvara no passado. Quando o pecado se repete sem confissão e sem mudança, ele endurece o coração. É como um calo na alma que impede a sensibilidade ao toque do Espírito. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 19, fala daqueles que perderam toda a sensibilidade e se entregaram à depravação. Esse é o ponto de ruptura em que a paciência de Deus está prestes a se encerrar. Não porque ele deseja punir, mas porque a resposta humana foi a resistência contínua. Deus respeita a liberdade do homem até as últimas consequências, mesmo quando essa liberdade o afasta dele. O juízo, nesse contexto, não é explosão emocional, mas consequência inevitável. É como um pai que advertiu, ensinou, suportou e, por fim, precisa disciplinar porque ama. A cidade de Nínive, ao ignorar o chamado divino, selou seu próprio destino. Não houve surpresa. Deus havia dado tempo, havia enviado mensageiros, havia mostrado misericórdia, mas a escolha do povo foi continuar no erro. Quando o pecado se torna rotina e a graça é tratada como licença, o juízo não vem como castigo, mas como resposta justa. Essa realidade deve nos levar à reflexão. Quantas vezes ignoramos a voz de Deus, confiando em sua paciência como se fosse inesgotável? Quantas vezes tratamos o pecado com leveza, imaginando que nunca enfrentaremos as consequências? Deus é bom, mas Ele também é justo. E seu limite não é estabelecido por impaciência, mas por fidelidade à sua própria palavra. O que Ele promete, Ele cumpre. Se Ele prometeu misericórdia ao arrependido, também prometeu juízo ao rebelde. O limiar do juízo é silencioso, quase imperceptível. Quando o pecado deixa de incomodar, é sinal de que algo grave aconteceu na alma. E é justamente aí que a paciência de Deus está prestes a ceder lugar à sua justiça. Ainda há tempo enquanto há sensibilidade, enquanto há lágrimas, enquanto há clamor. Mas se esses sinais cessarem, talvez estejamos mais próximos de Nínive do que imaginamos. E talvez o livro de Naum não esteja tão distante da nossa realidade quanto gostaríamos de acreditar. A Escritura está repleta de episódios em que a paciência de Deus foi extraordinariamente longa, mas que, ao ser rejeitada repetidamente, deu lugar à ação decisiva de juízo. Um dos casos mais emblemáticos é o de Sodoma e Gomorra. Deus não destruiu aquelas cidades de imediato. Ele permitiu que clamor e súplica viessem, que intercessores como Abraão se colocassem na brecha. Em Gênesis capítulo 18, Abraão questiona o Senhor várias vezes. Se houver 50 justos, 40, 30, até chegar a 10. Isso mostra que Deus estava disposto a poupar, caso houvesse arrependimento real. Mas quando nem 10 foram encontrados, a paciência deu lugar ao julgamento. Outro exemplo vívido é o do povo de Israel no deserto.
Após tantos milagres e livramentos, a rebeldia persistente levou a uma consequência inevitável. Uma geração inteira ficou impedida de entrar na terra prometida. Moisés, em Deuteronômio capítulo 1, recorda esse momento com pesar. Não foi por uma única falha, mas por um padrão de desobediência e incredulidade. Deus suportou murmurações, idolatria e ingratidão por anos, mas chegou um momento em que a promessa foi mantida apenas para a próxima geração. A lição é clara: mesmo a aliança não isenta ninguém da responsabilidade de viver conforme a vontade divina. No Novo Testamento, o próprio Jesus chora sobre Jerusalém, dizendo: "Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, e tu não o quiseste?" Mateus capítulo 23, versículo 37. Aqui vemos um Cristo compassivo, mas que também anuncia o juízo. Eis que a vossa casa ficará deserta. A paciência de Deus, revelada em séculos de profetas enviados, é rejeitada e o resultado é devastador. Décadas depois, Jerusalém seria destruída pelos romanos, cumprindo as palavras do Senhor. O mesmo padrão se repete: longo tempo de espera, muitos apelos ignorados e depois a ação definitiva. Esses exemplos não devem ser lidos com medo irracional, mas com temor reverente. Eles não apontam para um Deus irado que pune por impulso, mas para um Deus justo que age depois de oferecer tudo o que podia em termos de graça, tempo e misericórdia. Cada juízo na Bíblia veio precedido de advertências claras, de convites ao arrependimento, de sinais que indicavam o que estava por vir. A ausência de resposta, não a presença de erro, é o que precipita o fim da paciência. Quando lemos Naum à luz desses relatos, entendemos que o mesmo Deus que destruiu Nínive já havia antes salvado aquela cidade. Isso torna o julgamento ainda mais solene. Porque Deus não destrói sem antes salvar, não pesa a mão antes de estendê-la com amor. Mas se a mão que salva é rejeitada continuamente, ela se torna a mão que executa a justiça. E isso, longe de ser crueldade, é a expressão de um Deus que permanece fiel à sua santidade. Em toda a Bíblia, o clamor "até quando?" aparece como expressão da tensão entre a paciência divina e a expectativa humana por justiça. Esse grito percorre gerações de profetas, salmistas, apóstolos e mártires, revelando que, enquanto Deus aguarda o arrependimento do ímpio, os justos sofrem com a persistência do mal. O salmista, em Salmos capítulo 13, versículo 1, se pergunta: "Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre?" Essa pergunta revela não apenas dor, mas também a sensação de demora diante de um mal que parece impune. A paciência de Deus, nesse sentido, se mostra como um mistério para quem vive pela fé em meio à injustiça. Esse tempo de espera é parte do plano redentor de Deus, mas exige maturidade para ser compreendido. Quando o ímpio prospera e o justo sofre, o coração humano pode vacilar. Entretanto, a Escritura nos mostra que Deus está atento e que o tempo dele não falha. O profeta Abacuque também ecoa essa pergunta no capítulo 1. "Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás?" Mas a resposta de Deus é firme. A visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. A paciência de Deus, mesmo parecendo demorada, está alinhada com sua soberania perfeita. Ele não tarda, ele prepara. Esse intervalo entre a paciência divina e o juízo inevitável não é vazio. Ele é preenchido com apelos, sinais, convites ao arrependimento. No caso de Nínive, mais de 100 anos se passaram entre a pregação de Jonas e o anúncio do juízo por Naum. Esse tempo, embora longo aos olhos humanos, foi a expressão de um Deus que não se apressa a destruir. Mas também é um testemunho de que o relógio da graça não é eterno para quem o ignora. A paciência de Deus é longa, mas não infinita. Quando ela se esgota, é porque tudo que podia ser feito já foi feito.
A pergunta, até quando? Também aparece no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 10, quando as almas dos mártires clamam debaixo do altar. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue? Isso nos mostra que o juízo de Deus não é esquecido, apenas reservado. Enquanto isso, ele continua esperando por arrependimento. Mesmo que o mundo clame por justiça, essa tensão é o espaço onde se trava a batalha entre o endurecimento humano e a insistência divina em resgatar. Quando lemos o livro de Naum sob essa perspectiva temporal, entendemos que não houve pressa no juízo. Houve tempo, houve paciência, houve graça, mas também houve resposta negativa, endurecimento, zombaria. Então, o tempo da espera chegou ao fim. Isso nos desafia a olhar para o nosso próprio tempo e nos perguntar: o que temos feito com a paciência que ainda nos é concedida? Antes que o juízo caia, Deus sempre envia advertências. Essa é uma das marcas mais constantes de sua paciência. Ele não age de forma repentina, sem avisos. A Escritura está cheia de exemplos de profetas que se levantaram como vozes solitárias em meio à corrupção de seus dias, clamando por arrependimento. A missão de Naum segue essa linha. Ele é o último sinal de alerta antes da destruição de Nínive. Sua mensagem é curta, mas intensa. Não há mais apelo emocional, como houve com Jonas. Agora, a profecia é direta, cortante, final. Mas ainda assim, é uma advertência. A última chance de ouvir, mesmo que o coração já não esteja disposto a mudar. O chamado ao arrependimento sempre foi parte do trato de Deus com a humanidade. Desde o Jardim do Éden até os Evangelhos, Deus se dirige ao homem como quem busca reconciliação. Em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, o Senhor diz: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Isso revela o coração de Deus. Ele adverte porque ama. Ele corrige porque deseja restaurar. Mas quando o chamado é ignorado repetidamente, a advertência deixa de ser convite e se torna sentença. O problema é que muitos se acostumam com a advertência e deixam de levá-la a sério. Acham que sempre haverá tempo, sempre haverá uma nova chance. Foi o que aconteceu com os ouvintes de Jeremias, que disseram: Não ouviremos a palavra que nos falaste em nome do Senhor. Jeremias, capítulo 44, versículo 16. Essa rejeição deliberada transforma o chamado em testemunho contra. Quando Deus fala e o homem rejeita, a palavra não volta vazia. Ela se torna prova de que a paciência foi oferecida, mas desprezada. É por isso que a advertência não pode ser ignorada. Deus não grita para assustar, Ele fala para despertar. A urgência de sua voz não é desespero, mas zelo por uma alma que se perde. Cada vez que alguém ouve a verdade e não responde, torna-se mais difícil ouvir novamente com sensibilidade. O coração vai se tornando surdo, endurecido, frio. E quando esse processo se completa, o juízo se aproxima, não porque Deus deixou de amar, mas porque o homem deixou de ouvir. Naum foi uma dessas vozes, uma última trombeta antes do colapso. Sua profecia pode parecer severa, mas ela carrega em si a dor de um Deus que viu sua misericórdia sendo pisoteada. A advertência não é o fim, é a fronteira final entre o chamado e o castigo. Quem ainda a ouve tem esperança. Quem a ignora, caminha para o silêncio da separação eterna. Ignorar os sinais de que a paciência de Deus está chegando ao fim é uma das atitudes mais perigosas que o ser humano pode tomar. Esses sinais nem sempre vêm com trovões ou terremotos. Muitas vezes são sutis, mas claros. Uma inquietação no espírito, uma palavra pregada que toca fundo, uma situação de crise que nos chama ao arrependimento. Quando esses alertas são ignorados,
o coração vai se tornando resistente à correção. O livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 1, adverte: o homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Esse é o retrato do ponto sem retorno. Os sinais que Deus envia antes do juízo não são aleatórios. Eles fazem parte de uma pedagogia divina que visa nos despertar antes que seja tarde demais. No caso de Nínive, não há registro de um novo arrependimento após a mensagem de Naum. Tudo indica que os avisos anteriores foram esquecidos, que o temor que houve nos dias de Jonas foi substituído pela arrogância de um império seguro de si. Quando o homem ignora os sinais, ele não apenas rejeita a palavra de Deus, ele rejeita o próprio Deus. E essa rejeição tem consequências. O silêncio de Deus é um dos sinais mais temidos nas Escrituras. Quando ele deixa de falar, é porque já falou o suficiente. Quando ele deixa de enviar mensageiros, é porque eles foram rejeitados demais. Essa ausência não é paz, é abandono. Romanos capítulo 1 mostra esse processo com clareza. Por isso, Deus os entregou. 3 vezes o apóstolo Paulo usa essa expressão para indicar o resultado de corações obstinados. Não há nada mais trágico do que quando Deus entrega alguém aos próprios desejos. É o fim da advertência e o começo do abandono. Ao ignorar os sinais, o ser humano perde a sensibilidade espiritual. Começa a chamar o bem de mal e o mal de bem. Justifica o pecado, ridiculariza a fé, trata o sagrado com desprezo. E quando essa inversão se torna cultura, como aconteceu em Nínive, a paciência de Deus se esgota. O juízo, então, não é surpresa, é consequência. A cidade, que antes se vestiu de saco e cinza, agora será reduzida a ruínas. O mesmo Deus que perdoou, agora destrói. Não porque mudou, mas porque foi rejeitado. Essa realidade precisa ser anunciada com seriedade. Os sinais estão por toda parte, e quem tem olhos espirituais os percebe. A palavra ainda é pregada, o Espírito ainda fala, mas por quanto tempo mais? Ignorar os sinais é escolher caminhar em direção à ruína. E como aconteceu com Nínive, esse colapso pode vir de maneira súbita, sem retorno. Por isso, enquanto há sensibilidade, enquanto há voz profética, enquanto há tempo, é preciso ouvir. Pois há um limite, e ele está mais próximo do que imaginamos. A justiça e a misericórdia de Deus não são forças opostas em conflito, mas 2 aspectos de um mesmo caráter divino que coexistem em perfeita harmonia. O erro comum é imaginar Deus ora como juiz implacável, ora como um pai indulgente demais, quando na verdade ele é ambos, sem jamais negar qualquer de suas naturezas. A justiça de Deus garante que o mal não ficará impune. Já sua misericórdia oferece ao pecador o tempo e o espaço para arrependimento. Em Salmos capítulo 89, versículo 14, está escrito: Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. O trono de Deus não se sustenta apenas na graça, mas também na equidade. Ao analisar a profecia de Naum, é impossível ignorar o peso da justiça divina. A cidade de Nínive, que outrora se quebrantara com a pregação de Jonas, agora é acusada de derramamento de sangue, de engano, de idolatria e de crueldade contra os povos. A misericórdia foi oferecida e aceita no passado, mas desprezada depois. A paciência de Deus foi estendida por mais de um século, mas os frutos colhidos não foram de arrependimento, e sim de perversidade. O que vemos em Naum não é a ira descontrolada de um Deus vingativo, mas a manifestação justa de um Deus que honra sua palavra e defende os oprimidos. Muitas vezes, a ênfase excessiva na misericórdia de Deus nos impede de compreender o quão justa é sua justiça. O próprio Jesus, símbolo máximo da misericórdia, falou mais sobre o juízo
do que qualquer outro personagem bíblico. Ele advertiu sobre o inferno, sobre o juízo final, sobre a necessidade de santidade. E é justamente porque ele nos ama que não pode ignorar o pecado. A justiça de Deus não é fria nem impessoal. Ela nasce de um coração que ama profundamente, mas que não pode compactuar com o mal. Um amor que nunca confronta não é amor verdadeiro, mas cumplicidade com a destruição. O equilíbrio entre justiça e misericórdia também se revela em como Deus trata com diferentes povos e contextos ao longo da história. Enquanto uns recebem juízo imediato, outros recebem mais tempo. Essa variação não é inconsistência, mas sabedoria divina. Ele sabe quando a misericórdia ainda pode produzir frutos e quando ela já se tornou objeto de escárnio. No caso de Nínive, a misericórdia foi desvalorizada e a justiça se fez necessária. Esse equilíbrio, longe de causar medo, deveria produzir em nós reverência, temor e gratidão, pois enquanto a misericórdia está disponível, ela deve ser abraçada com seriedade. O Deus de Naum é o mesmo Deus de João capítulo 3, versículo 16. Aquele que tanto amou o mundo, também é o que julgará o mundo com justiça. Não há contradição nisso. O amor de Deus se expressa tanto na oferta da salvação quanto na certeza do juízo. Quem compreende esse equilíbrio passa a levar Deus mais a sério, entende que viver para Ele é um privilégio e uma responsabilidade. E essa consciência muda tudo: a forma como oramos, como adoramos, como vivemos e como tratamos a graça que nos foi dada. Ao compreendermos que a paciência de Deus tem um limite, a aplicação prática para a nossa vida se torna inescapável. Não se trata apenas de um conceito teológico, mas de uma verdade que deve moldar nossas atitudes diárias. A paciência divina, ao invés de nos tornar passivos, deveria nos despertar para a urgência da santidade e da obediência. Quando negligenciamos esse chamado, nos tornamos semelhantes a Nínive, acostumados com a graça, mas indiferentes à transformação. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos exorta a considerar a longanimidade de Deus como salvação. Ou seja, o tempo que Deus nos dá deve ser usado com sabedoria e propósito. Assumir responsabilidade diante da paciência divina significa reconhecer que cada oportunidade de mudança é um ato de misericórdia que exige resposta. Não podemos viver como se o amanhã estivesse garantido, nem como se a paciência de Deus fosse ilimitada. Há casamentos que podem ser restaurados hoje, pecados que precisam ser confessados agora, chamados que não podem mais ser adiados. A espera de Deus não é um espaço para procrastinação, mas um convite urgente à ação. Quem entende isso deixa de tratar a fé como um adereço e passa a vivê-la como prioridade. Na vida pessoal, essa consciência transforma nossa relação com o tempo, com o arrependimento e com a graça. Se Deus está nos esperando, é porque ainda há algo a ser consertado. Se Ele não agiu com juízo ainda, é porque deseja restauração. Isso deveria quebrar nosso orgulho, demolir nossas justificativas e nos conduzir à humildade. A paciência de Deus não é para ser desafiada, mas celebrada com reverência. Ela é uma janela que pode se fechar a qualquer momento. Por isso, cada momento de vida se torna um presente sagrado que deve ser usado com responsabilidade. Essa perspectiva também gera zelo pela nossa conduta diante dos outros. Se Deus tem sido paciente conosco, como temos tratado os que erram? A mesma graça que recebemos deve moldar a forma como perdoamos, como falamos, como corrigimos. Não somos juízes, mas também não podemos ser cúmplices do erro. O equilíbrio está em ser misericordioso como Deus, mas também compromissado com a verdade. A paciência que recebemos precisa ser refletida nas nossas relações para que o testemunho do Evangelho seja autêntico.
Viver à luz do limite da paciência de Deus nos livra do engano da religiosidade superficial. Faz-nos enxergar a fé como urgência, a obediência como proteção e o arrependimento como estilo de vida. Cada manhã que acordamos é mais uma expressão da paciência do céu. Cada batida do coração é um lembrete de que ainda há tempo, mas não há tempo a perder. A resposta precisa ser agora, pois o relógio de Deus continua correndo e não sabemos quanto ainda resta. Vivemos na era da graça, inaugurada pelo sacrifício de Cristo na cruz, onde o amor de Deus se revelou de forma plena e escancarada. Muitos, porém, confundem esse tempo com uma licença irrestrita para viver como quiserem, como se o juízo de Deus tivesse sido abolido. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 1, já antecipa esse problema ao questionar: havemos de permanecer no pecado para que a graça abunde? A resposta é clara: de maneira nenhuma. A graça não é permissão para o erro, mas poder para vencê-lo. E a paciência de Deus, nesta era, é a extensão dessa graça, não sua negação. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, afirma que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse versículo é fundamental para entendermos o momento em que vivemos. A razão da aparente demora do juízo é a misericórdia. Deus está dando tempo, ampliando a chance de salvação. Mas isso não significa que o julgamento foi cancelado. Ele apenas foi adiado. E quando vier, será definitivo. A era da graça não anula a justiça. Ela apenas a suspende por amor. Isso torna a responsabilidade do homem ainda maior. Se mesmo depois da cruz, alguém insiste em rejeitar a verdade, ignora o Espírito e despreza o sangue de Cristo, o que mais pode ser feito? Hebreus capítulo 10, versículo 29. Alerta sobre o perigo de pisar o Filho de Deus, tratando com desprezo o sangue da aliança. A paciência de Deus, nesse contexto, se torna ainda mais solene, pois é oferecida com um preço altíssimo, o preço do Calvário. Essa realidade deveria nos despertar para a urgência de uma vida transformada. Viver sob a graça é viver em gratidão, santidade e vigilância. A mesma graça que perdoa também ensina, conforme está escrito em Tito capítulo 2, versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Portanto, quem entende a graça vive de maneira diferente. E quem reconhece a paciência de Deus não brinca com o tempo que ainda lhe resta. A mensagem de Naum permanece viva mesmo na era da graça. Se Deus não poupou Nínive após prolongada paciência, por que poupou a mim até hoje? Que tipo de resposta ele espera de quem vive depois da cruz? A paciência dele hoje é ainda mais impactante, pois é iluminada pelo amor sacrificial de Cristo. Desprezá-la é desprezar o próprio Evangelho. E aceitar esse chamado é se render de forma urgente e completa a um Deus que ainda espera, mas não esperará para sempre. Entre a paciência de Deus e o agir do ser humano existe uma linha delicada que exige discernimento. Muitos acreditam que, por Deus estar esperando, podem permanecer inativos, sem transformação, sem reação. Outros, movidos por culpa ou religiosidade, agem de maneira precipitada, sem arrependimento genuíno. O equilíbrio está em entender que o tempo de espera de Deus é, ao mesmo tempo, um espaço de ação humana. Não é um tempo neutro, é um tempo carregado de propósito. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12, Paulo orienta os crentes a desenvolverem a salvação com temor e tremor, ou seja, com responsabilidade e reverência diante da paciência divina. Esperar não é ficar parado. Deus espera por nós, mas enquanto isso, espera algo de nós.
Esse é o grande ponto negligenciado em muitas abordagens modernas da fé. A graça barata promove a ideia de que Deus cuida de tudo e que ao homem cabe apenas descansar. No entanto, o chamado de Cristo é claro: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Há uma tensão saudável entre a graça que nos alcança e a resposta que precisamos dar. Deus age, mas Ele deseja cooperar com corações rendidos, dispostos a obedecer. Na prática, essa tensão se manifesta nos detalhes da vida: decisões éticas no trabalho, integridade nos relacionamentos, zelo pela vida espiritual, vigilância contra o pecado que facilmente nos enlaça. Quando compreendemos que Deus está aguardando nosso posicionamento, deixamos de ver a vida espiritual como um jogo de sorte e passamos a enxergá-la como uma jornada de santificação. Não basta saber que Deus é paciente. É preciso responder à paciência dele com arrependimento prático, mudança de atitudes, confissão de pecados, reconciliações necessárias. O tempo da paciência de Deus é também um teste da nossa fé. Aqueles que acham que podem manipular esse tempo, esticando o fio da graça até o limite, revelam um coração infantil, inconsciente da seriedade da vida espiritual. Por outro lado, quem entende que o tempo dado por Deus é um presente, busca andar de forma sóbria, como os que sabem que o fim de todas as coisas se aproxima, como está registrado em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Isso não significa viver em medo, mas com sabedoria, com olhos atentos e coração quebrantado. Essa tensão entre esperar e agir define o modo como vivemos e oramos. Esperar não é passividade, é escuta, é discernimento, é preparo. Agir não é ativismo, é obediência, é santidade, é resposta. Quem entende esse equilíbrio vive de forma madura, consciente de que cada dia de vida é mais uma oportunidade de responder ao amor de um Deus que aguarda, mas que também julga. E mais importante, é um lembrete constante de que a paciência divina, embora real, não é infinita. Diante da verdade de que a paciência de Deus tem limites, a igreja precisa se posicionar com clareza, responsabilidade e temor. Não há espaço para neutralidade. O papel da comunidade cristã nunca foi entreter ou acomodar consciências, mas sim ser sal e luz, confrontando o pecado com amor, chamando ao arrependimento com urgência e vivendo em santidade como testemunho vivo. O profeta Joel, em seu chamado ao arrependimento no capítulo 2, versículo 13, declara: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Essa é a resposta correta: quebrantamento autêntico e retorno ao caminho certo. A igreja não pode mais viver como se houvesse tempo de sobra. Em muitas comunidades, a pregação do juízo foi substituída por mensagens motivacionais e a cruz trocada por promessas de prosperidade. Essa distorção do evangelho gera crentes acomodados, sem temor de Deus, que tratam a santidade como opcional e a graça como banalidade. O resultado é um povo que canta sobre a presença de Deus, mas vive de forma contrária ao caráter dele. Quando isso acontece, a paciência de Deus se aproxima do seu limite e a história de Nínive começa a se repetir. A resposta do crente individualmente também precisa ser radical. Não há mais espaço para uma fé superficial, de aparências. O tempo exige profundidade. Viver como se Deus jamais fosse agir é zombar da longanimidade dele. Ao contrário, devemos nos posicionar como sentinelas, conscientes do tempo em que vivemos, atentos aos sinais e dispostos a viver o Evangelho com integridade. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, Paulo afirma: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação.
Esse agora é a chance que Deus nos dá, e não sabemos quantos agoras ainda restam. A liderança da igreja também carrega responsabilidade dobrada. Pastores, mestres e líderes espirituais precisam voltar à pregação do arrependimento, à doutrina sólida, à oração fervorosa. O púlpito não pode ser lugar de performance, mas de verdade. Quando a igreja silencia sobre o juízo, ela contribui para o endurecimento do povo. Quando omite que a paciência de Deus se esgota, ela afasta o povo do temor que conduz à vida. A palavra de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, permanece atual. Se o atalaia não avisar ao ímpio e este morrer, o sangue será requerido das mãos do vigia. Responder ao limite da paciência divina exige coragem. É mais fácil se calar, adaptar-se ao sistema, pregar o que agrada. Mas a Igreja de Cristo não foi chamada para agradar, foi chamada para preparar. A resposta correta não é desespero, mas diligência. É hora de voltar ao altar, à palavra, ao arrependimento, pois se a paciência de Deus está chegando ao fim, que Ele nos encontre em posição de fidelidade e não de negligência. Abusar da paciência de Deus é um risco espiritual silencioso, mas extremamente destrutivo. Ele acontece quando o coração começa a interpretar a bondade de Deus como permissão para continuar no erro. A paciência, que deveria levar ao arrependimento, passa a ser vista como cobertura para o pecado. E esse abuso, muitas vezes, não se dá de forma consciente. Ele começa com pequenas concessões, omissões, justificativas internas e cresce até que a consciência se cale. Em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11, lemos: Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Essa é a tragédia do abuso, transformar a paciência de Deus em argumento para a impiedade. O problema não está em Deus, mas na forma como o homem responde à sua paciência. O abuso acontece quando a verdade é conhecida, mas rejeitada, quando o Espírito fala, mas é ignorado. Quanto mais alguém conhece de Deus, mais responsabilidade carrega. O próprio Jesus disse, em Lucas capítulo 12, versículo 48, a quem muito foi dado, muito será exigido. Quem abusa da paciência de Deus age como se ele fosse obrigado a perdoar eternamente, como se não houvesse consequências, como se o juízo fosse apenas uma ameaça vazia. Esse tipo de postura leva ao endurecimento progressivo. Quanto mais alguém abusa da graça, mais insensível se torna. O pecado já não incomoda, a oração se torna rara, a palavra de Deus perde sabor. E mesmo diante de sinais claros, de crises, de advertências, a pessoa segue inalterada. É um estado espiritual de altíssimo risco. Quando o abuso se torna padrão, a pessoa se afasta da zona de correção e entra na zona de entrega, como descrito em Romanos capítulo 1. A paciência, então, deixa de ser um escudo e se transforma em testemunha contra o abusador. É necessário entender que a paciência de Deus não é conivência. Ela é estratégia de salvação, não de acomodação. A graça foi dada para nos libertar, não para nos manter presos. Abusar da paciência de Deus é zombar da cruz, é ferir de novo aquele que já foi crucificado. É um tipo de cegueira espiritual que só pode ser rompida por um choque de arrependimento profundo. E muitas vezes, esse choque vem por meio do juízo. Se Deus permite a disciplina, é porque ainda a ama. Mas quando a disciplina cessa e o abandono começa, a situação se torna trágica. A pergunta, até quando? Ecoa como um aviso solene. Até quando Deus vai esperar? Até quando Ele vai chamar? Até quando dará oportunidades? A resposta não está nas páginas futuras da história, mas nas atitudes que tomamos hoje. Cada minuto de vida é uma extensão da paciência divina. E cada resposta, seja de arrependimento ou de rejeição, está construindo o desfecho da história pessoal de cada um.
Ignorar isso é brincar com o fogo. Responder com temor é abraçar a chance que ainda está sendo oferecida. Reconhecer que a paciência de Deus tem limites não significa viver sem esperança. Pelo contrário, esse entendimento é o que torna a esperança ainda mais preciosa. A beleza da graça está justamente em que, mesmo diante da iminência do juízo, ainda há possibilidade de restauração. Enquanto houver vida, haverá chance de retorno. Mesmo nas páginas densas do livro de Naum, é possível entrever o caráter fiel de Deus, que cumpre sua palavra, seja para julgar, seja para salvar. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, lemos: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Essa esperança, porém, não é ilusão ou falsa segurança. Ela exige resposta. É esperança para quem se humilha, para quem reconhece a seriedade da situação espiritual, para quem está disposto a recomeçar de verdade. O tempo de espera não é um véu que encobre os pecados, mas uma ponte que conduz ao arrependimento. Não há pecado tão profundo que o sangue de Jesus não possa lavar. Não há vida tão quebrada que Deus não possa restaurar, desde que haja rendição. A esperança bíblica não é baseada em otimismo cego, mas na certeza do caráter amoroso e justo do Senhor. Mesmo em meio ao juízo, Deus preserva um remanescente. Isso é evidente nas Escrituras. Durante o exílio havia Daniel. Na destruição de Jerusalém havia Jeremias. Em meio à idolatria em Israel, havia 7.000 que não se dobraram a Baal. A esperança de Deus sempre encontra corações dispostos. O juízo nunca é total quando há alguém que se volta para ele. A promessa de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ainda é válida. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa esperança deve ser proclamada com ousadia, não como uma tentativa de suavizar a verdade, mas como uma extensão do próprio coração de Deus. Ele ainda chama, ele ainda espera. E mais do que isso, ele se alegra em perdoar. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 7, declara: Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Não há maior esperança do que essa, a de um Deus que, mesmo justo, se inclina para salvar. A compreensão do limite da paciência de Deus não nos leva ao desespero, mas ao despertar. Ela nos convida a correr para os braços do Pai enquanto há tempo. O juízo é real, mas a graça também. E entre esses dois, há uma cruz que ainda sangra, um trono que ainda está acessível, uma voz que ainda chama. A esperança não é um refúgio dos que ignoram o limite, mas o consolo dos que reconhecem que ele existe e por isso mesmo correm com todo o coração em direção ao arrependimento. Diante de tudo o que foi exposto, a pergunta inevitável é: onde cada um de nós se encontra nessa história? A mensagem de Naum não foi escrita apenas para uma cidade antiga, mas para todos aqueles que vivem como se a paciência de Deus nunca fosse acabar. O convite à reflexão não é coletivo apenas, mas profundamente pessoal. Cada coração precisa se avaliar com sinceridade. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, Paulo exorta: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Essa autoavaliação é urgente, pois a linha que separa o tempo da graça e o momento do juízo pode ser atravessada sem aviso. É fácil apontar o erro em Nínive, em Sodoma ou em Israel. Difícil é reconhecer as mesmas raízes em nossa própria caminhada. Arrogância disfarçada de autoconfiança, pecados recorrentes acobertados por religiosidade, insensibilidade diante das advertências de Deus.
A reflexão verdadeira exige coragem para encarar quem realmente somos à luz da palavra. Onde temos abusado da paciência de Deus? Em que áreas temos ignorado seus chamados? O silêncio de Deus é, muitas vezes, um convite ao exame interior, não um sinal de aprovação. Esse tipo de reflexão não é para nos aprisionar na culpa, mas para nos libertar pela verdade. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O arrependimento começa com reconhecimento. Quando enxergamos a distância, podemos começar a caminhar de volta. Quando sentimos o peso do erro, é porque ainda há sensibilidade no coração. A dor pode ser um presente de Deus, um alarme que nos impede de prosseguir rumo à destruição. É tempo de fechar os olhos para o barulho do mundo e ouvir a voz interior que nos confronta. Aquela voz que insiste, que incomoda, que chama pelo nome. O Espírito Santo ainda fala, ainda convence do pecado, da justiça e do juízo. Ignorar essa voz é calar a última esperança. Ouvi-la com humildade é o início de uma nova jornada. Não importa há quanto tempo você caminha na direção contrária, Deus ainda está esperando no caminho de volta. Esse momento é decisivo, não para os outros, não para a multidão, mas para você. Sua história com Deus não pode ser escrita pela negligência ou pela rotina. Ela precisa ser selada pela decisão consciente de viver à altura da graça que ainda está acessível. Enquanto a paciência de Deus se estende, a resposta humana precisa ser imediata. O amanhã pode não oferecer as mesmas condições que o hoje apresenta. É hora de refletir. E mais do que isso, é hora de responder. Chegamos ao fim dessa jornada pelo livro de Naum, não apenas com conhecimento mais profundo, mas com um chamado mais claro. Não se trata apenas de entender o limite da paciência de Deus, mas de viver de forma compatível com essa verdade. A mensagem bíblica nunca é informativa apenas, ela é transformadora. Ela exige resposta, exige movimento, exige mudança. Em Hebreus capítulo 4, versículo 7, está escrito: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações." O momento de responder é agora. A paciência divina ainda está estendida, mas a porta da graça não permanecerá aberta para sempre. Essa transformação não acontece por esforço humano isolado, mas por rendição total ao Espírito Santo. Uma vida transformada começa quando o coração se dobra, quando a soberba cede lugar à obediência, quando a vontade própria se submete à direção divina. Não se trata de reformar hábitos, mas de entregar o controle. Deus não quer apenas mudar comportamentos, Ele quer renovar a mente, purificar o coração, reescrever a história. E para isso, Ele espera uma decisão sincera, ainda que imperfeita. Ele honra a verdade do coração, muito mais do que a performance exterior. O chamado de Deus nesta geração não é diferente do que foi para Nínive. Ainda há vozes proféticas, ainda há advertência, ainda há tempo. Mas cada oportunidade ignorada aumenta a responsabilidade. A vida transformada é aquela que vive como quem entende que o tempo é curto, que a paciência divina é real, mas que não é eterna. É viver com olhos no céu, mas pés firmes na terra. É amar a verdade mais do que os aplausos. É buscar a presença de Deus mais do que os favores dele. Esse chamado não é exclusivo para quem está longe de Deus. É para todos, para o desviado e para o religioso, para o novo convertido e para o veterano de igreja. A paciência de Deus é para todos, e o juízo também. O que nos separa não é a quantidade de pecados, mas a disposição em nos arrependermos. Quem ouve a palavra e a pratica será como a casa construída sobre a rocha. Quem ouve e ignora, constrói sobre areia. A diferença está na resposta, não na informação. Este é o tempo da resposta. Que cada palavra desta série não seja apenas memória de um bom conteúdo, mas marco de uma decisão verdadeira.
Que a vida transformada não seja apenas um ideal, mas uma realidade diária. Pois o Deus de Naum ainda está no trono e ainda está esperando, mas não esperará para sempre. E aqueles que hoje se voltarem para ele encontrarão não um juiz severo, mas um pai pronto para perdoar, restaurar e recomeçar uma nova história. Você já caminhou com Deus por muitos anos e sabe, quando ele se cala, é hora de prestar atenção. Então me diga nos comentários, você já sentiu quando a paciência dele estava chegando ao fim? Compartilhe sua vivência. Ela pode despertar alguém hoje. E claro, envie este vídeo para aquele amigo que precisa desse alerta. E não esqueça de se inscrever. Aqui, a verdade continua sendo falada como sempre foi.